Sim, então vamos lá. Bom, semana passada a gente terminou no vídeo, né? Alguém assistiu em casa de novo para dar mais uma olhadinha, para ver algum detalhe? Ficou com dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Só uma pergunta: alguém voltou a assistir ou não? Tá bom, a Júlia respondeu que não. Quem assistiu, de repente, só se tivesse alguma dúvida de alguma coisa mesmo, né? Mas ficou alguma dúvida da estrutura física, de alguma coisa assim do gênero relacionado com o vídeo? Não. Bom, qualquer coisa vocês vão perguntando também, né? Vamos lá. Então a gente continua. Depois do vídeo, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da. Alguém está tentando participar. O desenvolvimento da manipulação conforme o tempo foi passando. Só para iniciar aqui, isso aqui é uma foto tirada do Instagram de um grupo de ex-alunos, eles já estão formados há algum tempo, não sei se vocês estão reconhecendo alguém aí. Foi um dia que a gente foi para o laboratório e a gente fez um enxaguatório bucal. Se Deus quiser, a gente vai voltar para o laboratório e a gente vai poder fazer isso e outras coisas também. Então, só dando uma definição mais oficial de farmacotécnica do que a gente já conversou até agora, a gente pode dizer que farmacotécnica é a ciência responsável pelo desenvolvimento e produção de medicamentos. Então, não é só simplesmente manipular conforme vem a receita. Deixa eu ir lá abrir para quem chegou. Porque muitas vezes vocês vão ver, né, que existe sim a receita, né, então o prescritor vai lá e faz a sua prescrição, e ele pede o quê? Para você adicionar uma substância medicamentosa em um creme, por exemplo. Tudo bem, você tem a substância medicamentosa e o creme. Que creme que é esse que ele pede? É um creme que você vai ter dentro da sua farmácia e você vai desenvolver, você que vai criar esse creme, e a gente chama esse creme de creme base. Então, ele vai ser uma formulação, no caso de creme, lá vou abrir de novo, e essa formulação vai ser utilizada, o médico prescrever uma apresentação em creme, tá? Claro, a gente nunca tem um tipo só de formulação, porque acontece muitas vezes de ter substâncias que vão ser incompatíveis com aquele creme. Então a gente tem pelo menos duas ou três bases de creme, por exemplo, dentro de uma farmácia. Mas nós, farmacêuticos, que vamos desenvolver. Então, lá no começo, quando o farmacêutico está ainda criando, digamos assim, toda a parte estrutural e toda a parte de trabalho da farmácia, ele vai ter um tempo que ele vai se utilizar para isso, ele vai desenvolver essas bases que vão ser totalmente importantes dentro da rotina da farmácia. Então,
ele vai desenvolver bases para creme, vai desenvolver base para gel, base para shampoo, base para condicionador, depende muito, claro, do que a farmácia vai produzir depois. Então, existe sim o processo de desenvolvimento, além da produção do medicamento, né? Então, em um determinado momento, o farmacêutico sim vai desenvolver as suas bases. Ah, mas hoje em dia você consegue comprar a base pronta, tem indústria que se especializou em criar essas bases e vender para farmácia de manipulação, porque fica muito mais fácil e fica muito mais rápido. Sim, tudo bem, mas se você quiser, você pode desenvolver. Se você achar por bem que é melhor você comprar uma base pronta, que já está sendo utilizada há bastante tempo, porque a indústria já está vendendo para várias farmácias e já está bem estudada e tudo mais, é uma opção sua, mas você tem a opção também de querer desenvolver a sua própria formulação e fazer com que a sua farmácia fique conhecida pelas suas bases também. Então, tem essas duas possibilidades. Então, além de fazer o preparo do medicamento, a gente pode fazer o preparo, desenvolvimento e preparo das bases. Levando-se em conta o efeito terapêutico, a estabilidade, ou seja, o prazo de validade desejados, né, condições de acondicionamento, transporte e armazenamento, bem como a forma ideal de administração e dispensação. Então, quando a gente fala de farmacotécnica, a gente está falando não só de ir ali, preparar, fechar o pote, entregar e acabou. Não. Tudo tem que ser muito bem estudado. A estabilidade é importante, ela está ligada com vários fatores. Desculpem. Por exemplo, forma de armazenamento, as substâncias que reagem entre si, tudo isso pode interferir na estabilidade do seu produto. Então, você tem que conhecer bem as substâncias, conhecer bem as matérias-primas, para saber que elas são ou não são estáveis, se elas vão ou não vão durar durante o prazo de validade estabelecido. Então, tudo isso faz parte da expertise da farmacotécnica e do farmacêutico também, né? Condições de acondicionamento. É importante você saber matéria-prima, que tipo de embalagem que você pode acondicionar as matérias-primas, em que local que você pode acondicionar, e assim por diante. Produto acabado, um creme, um shampoo, que tipo de embalagem? Será que tem alguma embalagem que pode reagir com um certo produto que está dentro do medicamento que eu produzi? Então, tudo isso a gente precisa conhecer. E sim, existem alguns produtos que podem reagir com o material de embalagem e, de repente, até podem trazer algum tipo de problema, que às vezes pode ser um problema mais de aparência, mas ele pode, de repente, trazer um problema mais profundo. Por exemplo, tem alguns tipos de... Vou abrir lá, que chegou alguém. Tem alguns tipos de plástico que conseguem reagir com alguns corantes e, com o passar do tempo, você adiciona, então, um produto ali dentro, e um produto colorido, né? E com o passar do tempo, esse corante começa a se transferir para o plástico, e começa a trazer cor para o plástico. Não sei se vocês já viram isso em mercado ou mesmo em farmácia, de repente, quando você vê, o plástico está tomando a cor do produto que tem dentro. Então, nós, como farmacêuticos, temos que conhecer as embalagens e saber que existem embalagens que, né, alguns tipos de plástico que isso pode acontecer. E tem alguns casos que são mais graves, vamos dizer assim, até porque se você não fizer da forma correta, você vai estar dando absolutamente nada para o paciente. É o caso, por exemplo, do fluoreto de sódio.
Fluoreto de sódio é bastante recomendado por dentista, né, para fazer bochecha e tudo mais. E ele tem uma particularidade, ele não pode entrar em contato, o sal, né, fluoreto de sódio, ele não pode entrar em contato com o vidro, porque ele acaba, entre aspas, vamos dizer, de uma forma bem simples, ele acaba se aderindo ao vidro e ele depois você não consegue retirar ele dali. Então, muitas vezes, o que a gente faz? Na maior parte dos casos, quando a gente está fazendo uma solução, a gente pega um cálice de vidro, como esse que está aqui na fotografia, né, onde a menina está segurando uma substância verde dentro. A gente utiliza normalmente esse cálice de vidro para fazer o preparo de soluções, de uma forma geral. Porém, se a gente fizer isso com o fluoreto de sódio vai ficar todo grudado no vidro, e por mais que você mexa, né, tente homogeneizar aquilo ali, quando você passar isso para o frasco e entregar para o paciente, você vai estar entregando uma água colorida, se tiver um corante com sabor, mas sem o fluoreto, porque ele ficou todo grudado no vidro. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. E a gente tem que conhecer essas particularidades. Então, vidro, plástico, eles fazem parte da embalagem, mas eles podem, em alguns casos, reagir. Deixa eu abrir aqui que chegou mais alguém. Eles podem reagir. Então, a gente tem que ter esse conhecimento dessas diferenças e dessas particularidades. Então, é bastante importante. Dentro da farmacotécnica, a gente tem que trabalhar isso também. Que mais? Transporte, além do armazenamento, podem também trazer bastante problemas. Transporte, de repente, você faz um creme e manda para o cliente por um motoboy. E o cliente passa lá numa rua toda esburacada e fica chacoalhando aquele creme, de repente aquele creme, entre aspas também, que é uma palavra que a gente não pode usar na farmacotécnica, mas como a gente está no começo, a gente ainda pode, ele pode desandar e se separar pelo excesso de agitação. Então, é importante a gente saber, né, como que é a forma ideal de transporte. O produto precisa de refrigeração, então como é que a gente vai transportar, como é que a gente vai armazenar esse produto para fazer esse transporte, e também a gente precisa conhecer os produtos e as particularidades do produto na hora de a pessoa armazenar lá na casa dela. Tem alguns cremes que precisam ficar na geladeira, então a gente precisa indicar para o paciente que ele tem que colocar na geladeira. Muito bem, daí você fala, olha, você tem que guardar na geladeira e só retira na hora de utilizar, tá bom. Aí a pessoa pega, aonde que ela vai guardar? Em que lugar da geladeira que ela vai guardar? Ninguém nem imagina? Ela vai guardar na porta. Muito bem. Obrigado, Júlia. Obrigado, Caroline, por responderem aqui. Na porta. E a porta da geladeira é o pior lugar que existe para você manter um produto refrigerado. Por quê? Porque existe toda uma... Cada vez que você abre a porta, tem uma alteração na temperatura bastante grande, né? E essa alteração, então, vai fazer com que o produto sofra esse choque, né? De repente, estar numa temperatura baixa e, por mais que seja questão de segundos, essa abertura e fechamento da porta, a média da temperatura ali dentro, ali naquele local,
já aumenta bastante. Agora, imagine isso acontecer muitas vezes seguidas. Isso vai fazer com que o produto comece a ficar cada vez mais sensível, vamos dizer assim, e de repente pode ser que ele comece a trazer problemas, a sofrer problemas. Então, é nossa função como farmacêutico, além de falar, né, além de fazer a nossa parte de indicar que ele tem que ficar em geladeira, indicar onde dentro da geladeira ele tem que ficar. Porque senão a pessoa, sem saber, ela vai colocar no lugar que é de melhor acesso, né? E, além disso, né, toda a questão da forma ideal de administração, forma ideal de dispensar isso como farmacêutico e a forma ideal de administração que o farmacêutico deve passar para o cliente, para o usuário do medicamento. Então, com isso tudo, a gente define a farmacotécnica. Inserção da farmacotécnica no curso de farmácia. Então, a farmacotécnica está rodeada de diferentes matérias, né? E, na verdade, todas essas matérias aqui são fundamentais para que você entenda totalmente a farmacotécnica. A física, por quê? Porque você vai trabalhar com peso, você vai trabalhar com volume, mesma coisa físico-química, peso, volume, densidade, todas essas variáveis físico-químicas a gente acaba por utilizar. Farmacognosia a gente vai utilizar porque nós vamos trabalhar com extratos, diferentes tipos de extratos, vamos trabalhar com plantas, e as propriedades das plantas muitas vezes, então precisa da farmacognosia, precisa muito da legislação, porque como qualquer área da farmácia, a legislação é que comanda, né, e que diz como que tem que ser o nosso trabalho, como que tem que ser a estrutura física do nosso local e assim por diante. Precisa das químicas, porque a gente vai se utilizar de substâncias que têm atividade, e essas substâncias, quando colocadas juntas, elas podem sofrer reações, então a gente tem que entender as reações que podem ocorrer e saber o que pode ser feito, então, para evitar que essas reações ocorram e estraguem o nosso produto. A gente precisa entender um pouquinho de anatomia e fisiologia para entender o corpo humano e o funcionamento. Faltou uma coisa bastante importante aqui, que é várias coisas, na verdade, mas uma bastante importante que é a farmacologia, né? E faltou também um cálculo, disciplina de cálculo, que, como eu falei para vocês, a gente vai precisar um pouquinho. 99% dos cálculos são baseados em regra de 3, mas a gente precisa também. Então, na verdade, a gente precisa de informações de várias áreas diferentes. O que está indo para frente? Que vão ajudar a embasar o nosso conhecimento para que a gente possa aplicar tudo isso ali dentro da farmacotécnica. E vocês vão ver realmente que no dia a dia elas são necessárias, elas deixam de, muitas vezes, as atividades, as ações que a gente faz deixam de ser física, mas continuam sendo física, deixam de ser legislação, mas continuam sendo legislação. A gente incorpora tudo isso, passa a ser farmacotécnica, mas, né, tudo baseado na física, na farmacognosia, na legislação e assim por diante. Alguma dúvida em relação a isso? Vamos, então, falar um pouquinho da história. A gente pode dizer que a origem da farmacotécnica vem de um tempo muito distante. Se a gente for imaginar que hoje, né,
a farmacotécnica está baseada no preparo de medicamentos, a gente pode dizer que lá na pré-história, lá no período paleolítico, onde os primeiros grupos começaram a se formar, então os primeiros grupos começaram a função distinta dentro desse grupo, a gente tinha lá o pajé, que não era um pajé, né, mas tinha uma pessoa responsável por diagnosticar problemas de saúde e, ao mesmo tempo, preparar os medicamentos para combater esses problemas. Então, sempre isso existiu, desde o começo dos tempos, né, do ser humano na Terra, e essa coisa de existir alguém, né, que detectava que uma pessoa não estava se sentindo bem, ou essa própria pessoa ia lá e relatava que não estava se sentindo bem, e essa pessoa acabava por fazer algum tipo de preparado, algo para combater essa doença ou esses sintomas, a gente tem, então, desde o começo do mundo. E isso veio, né, com o tempo, veio se aperfeiçoando. Cada vez mais essas informações que, inicialmente, lá no período paleolítico, começaram a ser passadas de geração para geração, chegaram ao que a gente tem hoje, né? Uma gama gigantesca de medicamentos, e tudo começou lá no começo dos tempos. E já no começo de tudo isso, pelas evidências que se encontram nas escavações e tudo mais, dá para saber que já se utilizava então de plantas, né, com propriedades medicinais, produtos de origem animal e produtos de origem mineral também, que não está nem colocado aqui, mas também eram utilizados. E isso tudo era, pelo menos bem lá no começo, esse conhecimento era um conhecimento que estava ligado à observação e ao que a gente chama de analogia. Então, a pessoa dessa comunidade que era responsável por detectar, né, as doenças e trazer a cura, ela se utilizava muito do processo de observação do que acontecia ao seu redor e tentar trazer para o grupo o que ele observava. Então, muitas vezes, se observava um animal comendo algum determinado tipo de planta, quando esse animal se sentia doente. E, muitas vezes, então, quando uma pessoa tinha mesmas características de doença desse animal, essa pessoa responsável por tratar dessas pessoas ia lá e pegava aquela planta e fazia com que a pessoa utilizasse aquela planta, testando, para ver algumas coisas davam certo, algumas coisas não davam certo. E isso funcionou e funciona bastante. Pergunto para vocês, todo mundo aqui já tem ou já teve um cachorro na vida? A Júlia disse que tem um, a Gabi tem, Milena tem, pode ser gato também. Tem. Beatriz, Carolina, todo mundo tem. Gato, cachorro. Ah, legal. E vocês já perceberam que às vezes o cachorro come grama quando ele está com dor de barriga, ou o gato come grama, ou algum tipo de matinho quando ele quer vomitar? Muitas vezes ele está com bastante pelo no estômago e ele quer vomitar, então ele come algum tipo de mato?
Sim, então, mais ou menos por aí. Vocês devem ter observado isso, já viram isso acontecer, e era isso que acontecia lá naqueles tempos. Quem ficava responsável por cuidar das pessoas prestava atenção no que os animais faziam e acabava por trazer para a sua comunidade. Como eu falei, tudo na base da analogia, né? Deu ali, vamos tentar aqui. Deu certo? Às vezes dava, às vezes não dava. Não sei se vocês sabem a história do café. O café também ele foi descoberto dessa forma. Vocês sabiam? Não? Então, como assim, Júlia? Tem mais de uma história de café? Agora conta. Ah, não. Não. Essa é mais recente. Já comento para vocês o que ela falou. Não, é que, na verdade, assim, o café, ele foi descoberto, não. A história conta o seguinte, que tinha um pastor de cabras que levava suas cabras todos os dias para pastar num determinado local, e as cabras, então, ficavam lá, né, ah, come grama aqui, come não sei o quê, e tudo tranquilinhas. E, de repente, ele começou a perceber que quando elas comiam uma frutinha vermelha de uma árvore que tinha lá, logo elas começavam a ficar agitadas e começavam a correr mais, começavam a pular mais e brincar. E ele começou a prestar bastante atenção. Então, um dia ele via, não comeram a frutinha, então ficaram tranquilos. Hoje comeram a frutinha e começaram a correr mais, começaram a se agitar mais. E aí ele percebeu, esse pastor percebeu que fez a correlação, né, de que era aquela fruta que deixava o, os bichinhos mais agitados. E pegou aquela fruta e começou a utilizar. E depois, por algum motivo que eu não sei qual, que essas coisas da história a gente nunca sabe como que acontece, mas geralmente é um descuido. Provavelmente ele deve ter derrubado alguma semente no fogo e essa semente ficou torrada e ele sentiu o cheiro, achou um cheiro melhor tal, e passou como se fosse café. Não sei dizer. Mas tudo começou aí, com ele prestando atenção na natureza e percebendo então que aquela frutinha que os cabritos comiam traziam mais energia. E então ele imaginando que aquilo podia ajudar ele a ficar com mais energia ou mais com menos sono e assim por diante, começou a testar aquela frutinha e virou o que a gente tem como café hoje. O que a Júlia estava falando é do passarinho, tem o passarinho e tem outro bicho também, que comem o café e depois eles comem a fruta, né, toda, e eles fazem cocô com a semente. O pessoal vai lá e recolhe a semente e faz café na semente. Diz que é muito bom esse café. É isso, não é, Júlia? É super caro, mas tem que ter coragem, né? Bom, não sei. Não sei. Alguém aqui já experimentou? Ainda não. Júlia, você que sabe, já experimentou. Bom, tem gosto para tudo, né? Mas então, assim, voltando, né, a falar da farmacotécnica, os primórdios, digamos,
né, de preparo de medicamento que a gente tem ocorriam já lá na pré-história. E isso, então, né, foi passando de geração para geração as informações que eles sabiam, e o povo foi conhecendo mais e mais de planta e outras substâncias também, de origem animal e de origem mineral também. Aí a gente pode passar para a Mesopotâmia, onde tem o primeiro documento mesmo escrito falando de receitas de medicamento. Então, na Mesopotâmia tem essa primeira... É importante isso porque já mostrava, né, e mostra que eles tinham uma preocupação bastante grande em preparo de medicamentos e, ao mesmo tempo, registrar isso. Tanto que existe essa tábua, que eles chamavam de tábua, né, mas é de granito, isso, alguma coisa assim do gênero, onde está escrito várias diferentes receitas que eram utilizadas na época. Então, isso já mostra um desenvolvimento maior ainda do conhecimento. Aí, se a gente pular um pouquinho mais para frente no Egito, tem um papiro que é bastante famoso, que é o chamado papiro de Ebers, que tem nele descrito 700 substâncias medicinais e 800 fórmulas. Então, esse papiro mostra que o pessoal no Egito Antigo era bastante desenvolvido em relação a substâncias medicamentosas e formulações, né? Então, eles se utilizavam de muita substância medicamentosa, se tinha ali relacionado 700, né? E eram bastante desenvolvidos na forma de preparo de fórmulas. Então, a gente tem até alguns exemplos aqui embaixo. Eles preparavam remédios, vamos dizer, não vamos chamar de medicamento, mas de remédio, utilizando sais de chumbo, que a gente sabe hoje, né, que são bastante tóxicos, cobre, e preparavam ungüentos feitos com gordura de vários animais, como hipopótamo, crocodilo e cobra. Unguento é uma forma farmacêutica que a gente praticamente não usa mais, que é basicamente feita à base de gordura mesmo. É diferente da pomada, e lá na frente vocês vão entender a diferença. Mas, sim, usavam gordura de animais que eles tinham à mão, né? Depois, né, muito mais à frente, para fazer os mesmos ungüentos, a gente passou a utilizar mais a gordura de porco, que é um animal como o hipopótamo, o crocodilo e a cobra. Só que lá eles não tinham porco, eu acho, mas tinham hipopótamo, crocodilo e cobra. Indo um pouquinho mais para frente, a gente vai chegar na Grécia, onde a gente tem várias informações importantes, né? Então, eu digo várias informações porque o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele escreveu um conjunto de livros, uma obra chamada de Corpus Hipocráticos, que tem no seu todo 53 livros tratando de medicina. 53 livros que tratam desde descrição de doenças. Tem algumas coisas que, na verdade, dos 53 não são todos que tratam diretamente de doenças e de medicamentos, mas uma boa parte deles sim. Tem alguns que tratam de algumas coisas mais que hoje a gente não trataria como medicina, ou trataria como medicina alternativa. Mas está tudo colocado dentro desses livros. Então, imagine 53 livros falando de doenças e relacionando isso com medicamentos, é porque eles tinham um conhecimento muito maior. Então, a gente consegue perceber, né, que o conhecimento vai aumentando conforme o tempo vai passando e vai se
passando mesmo, né? Esse conhecimento não vai ficando lá no passado, ele vai se somando a novos conhecimentos que vão aparecendo. Na Grécia, surgiu uma diferenciação, pelo menos em palavras, né, em nomes, para diferenciar o médico do chamado preparador de medicamentos. O que acontecia? Na Grécia, os chamados médicos, que tinham lá sua formação médica, né, eles deixaram de achar importante a preparação dos medicamentos, porque até então era o diagnóstico de doenças e o preparo dos medicamentos era feito sempre pela mesma pessoa. Então, uma pessoa, um médico, né, diagnosticava uma doença e já fazia a preparação do medicamento para entregar para o paciente. E nessa época, os médicos começaram a achar que o trabalho deles de diagnóstico era mais importante e o trabalho de preparar medicamentos era um trabalho menos nobre. E eles começaram, então, a deixar de fazer a preparação dos medicamentos. E nisso surgiu um profissional que, basicamente, a gente pode dizer que seja o precursor do farmacêutico. Então, o médico passou a ser conhecido como iatroi e o preparador de medicamentos passou a ser conhecido como farmacopeia, tá? Então, profissionais diferentes para diferentes atuações. Médico iatroi passa só a diagnosticar e talvez até indicar, né, o que o paciente deveria utilizar, mas não preparar. A preparação fica para o farmacopeia. Império Romano. Aqui está ligada com a pergunta que eu fiz para vocês e eu achei que a gente ia chegar aqui na última aula, mas na aula passada, mas não deu tempo. Mas tudo bem. Se vocês acertaram ou não a resposta, não tem problema. A questão era mais que vocês respondessem para ter as presenças em aula, né? Mas Império Romano, a gente tem que imaginar o seguinte: foi um império bastante grande, que durou bastante tempo. Então, os romanos dominaram a Europa e começaram a se espalhar para a Ásia, conquistando territórios. A função do Império Romano, básica, né, a meta, digamos assim, do Império Romano era conquistar um mundo conhecido. Então, eles queriam, né, e batalhavam para conquistar cada vez mais territórios. E nisso, eles saíram da... Deixa eu abrir a porta lá. Eles saíram da Península Itálica ali e começaram a aumentar o seu território. E cada vez mais conquistando novos territórios e cada vez mais se expandindo. E nisso, eles foram, a cada território conquistado, foram fazendo as pessoas de escravas. E uma coisa interessante é que eles tinham um exército muito grande para conseguir conquistar, né, novos territórios e, ao mesmo tempo, conseguir manter esses territórios conquistados. Então, existia muito soldado que acabava se ferindo nas batalhas. Então, o que acontecia? Cada local onde tinha um tipo de batalha e eles conquistavam o território, eles transformavam todo mundo em escravo. E esses escravos, então, ficavam
ali no local, trabalhando, servindo o Império Romano. Menos os médicos. Os médicos eram retirados dos seus locais e eram levados para Roma. Por quê? Porque o Império Romano queria que esses escravos médicos estivessem lá, tanto que o Império Romano criou vários hospitais na Itália para isso, para que os soldados que estivessem feridos fossem levados para Roma e fossem tratados rapidamente, para que eles melhorassem logo, para poder voltar para o campo de batalha. Então, eles reuniram muitos médicos e criaram muitos hospitais na Itália, pensando nisso. Quanto mais médico tiver, quanto mais hospital tiver, mais rapidamente os nossos soldados se recuperam e mais rapidamente eles vão voltar a batalhar e conquistar mais territórios. Então, os escravos que exerciam a medicina e preparavam medicamentos eram, na verdade, médicos que tinham sido capturados em algum território que eles tinham batalhado e tinham ganho a batalha. Tá? Isso, na verdade, ajudou bastante, de uma forma geral, mesmo não sendo a intenção do Império Romano, ajudou a reunir informação dos mais diversos pontos do planeta, né? Então, um médico, por exemplo, que trabalhava lá na Turquia, foi mandado lá para Roma. Um médico que trabalhava lá na China, foi mandado lá para Roma. Um médico que trabalhava lá na África, foi mandado para Roma. E eles começaram a reunir as informações de cada um desses médicos, informações diferentes, conhecimentos diferentes. Isso fez com essa reunião fez com que ocorresse um desenvolvimento muito grande da medicina e da farmácia também, na área de medicamentos, porque as informações foram trazidas de vários lugares e se reuniram todas, né, e se dispersaram também de uma forma bastante ampla. Então, ajudou bastante, mesmo não sendo essa a intenção do Império Romano, mas ajudou bastante a melhorar a medicina e a farmácia também. Falando mais um pouquinho do Império Romano, a gente tem, então, o médico chamado Galeno, que era médico, mas ele se interessava muito por medicamentos, e ele fez, então, um estudo bastante grande de 450 fármacos. E pelo fato de ele gostar tanto de medicamentos e trabalhar tanto com medicamentos, ele foi considerado o pai da farmácia. Então, o Galeno, que é o nosso... o pai da farmácia mesmo, ele não é farmacêutico, ele era um médico, mas que tinha um amor bastante grande pelos medicamentos. Lá no mundo árabe, ali teve um desenvolvimento bastante grande também da área médica e da área farmacêutica, e foi o primeiro lugar que, de verdade, oficialmente, dividiu o trabalho do médico e do farmacêutico e separou o trabalho de cada um. Porque até então, quando a gente via lá na Grécia, era um médico, né, e aquele preparador de medicamento. Quando a gente vai aqui para o mundo árabe, existe a total separação. É o médico estudando medicina e o farmacêutico estudando farmácia. É o médico diagnosticando e o farmacêutico preparando medicamento. Certo? Então, oficialmente, aqui foi o primeiro caso. E depois teve também a separação oficial do curso de farmácia
e do curso de medicina, porque por muito tempo o curso de medicina era um curso que formava farmacêuticos. Mas isso também teve uma cisão. E devido a essa total cisão, né, essa total separação das profissões, começaram a surgir os locais de venda de medicamentos, que eram separados, totalmente separados dos médicos, não tinham nada a ver com os médicos. Então, as primeiras farmácias, né, surgiram no mundo árabe mesmo, lá em Bagdá, onde elas eram abertas para venda de droga e medicamento, e tinham lá o profissional que tinha que ser responsável por esses estabelecimentos, que era um tipo de comerciante que tinha lá um pouco de preparo técnico científico. Então, ele, digamos assim, fazia o papel do que o leigo faz hoje. Então, hoje, você pode ter uma farmácia sem ser farmacêutico. Então, naquela época, existiam esses estabelecimentos sem o profissional com a preparação formal para trabalhar com esses medicamentos. E, mais tarde, passou a existir... e esse comerciante era chamado de al-atar. E o profissional farmacêutico, ele surgiu mais tarde, aquele conhecimento técnico-científico mais aprofundado, e passou a também coexistir, e era chamado de saia de lá. Então, inclusive, né, além da separação do trabalho do médico e do farmacêutico, surgiu a figura do que a gente chamaria hoje de farmacêutico e do leigo de farmácia, tá? Falando aqui no Brasil, da mesma forma que lá na pré-história tinha uma pessoa dentro de um grupo que era responsável pelo diagnóstico e tratamento e cura dos componentes do grupo, aqui no Brasil, antes do descobrimento, a gente tinha a mesma coisa. Então, a gente tinha o pajé, né, que era o responsável por isso dentro de uma tribo indígena. Então, ele era o responsável por, da mesma forma, fazer todo o processo de... fugiu a palavra agora. Mas ficar prestando atenção no que os animais faziam e tudo mais, e tentar fazer a mesma coisa com aquelas substâncias que os animais faziam, e, né, com o passar do tempo, né, com o correr do tempo, e passando essas informações para as gerações futuras. E, então, o que acontecia? Utilização dos recursos naturais. Plantas medicinais, produtos de origem animal e produtos de origem mineral também. E também a utilização de rituais, né, como cantos e danças e tudo mais, que muitas vezes estavam ligados com a questão da própria religiosidade. Então, isso até a chegada dos descobridores. Quando os descobridores chegaram, eles trouxeram toda uma novidade, né? Primeiro que eles trouxeram doenças que não existiam. É a mesma coisa que a gente está passando agora, né? Só que numa situação um pouco maior, né? Bem mais grave, porque eles levaram várias doenças diferentes. Os portugueses carregaram junto consigo várias doenças que para eles já não eram
graves, mas que para os índios que nunca tinham tido contato com aquelas doenças eram muitas vezes fatais. Então, teve um extermínio praticamente de várias tribos, e até os próprios índios, eles não tinham recursos, aquilo que eles utilizavam para combater as suas doenças de origem não funcionavam para essas novas doenças que estavam aparecendo. Então, uma boa parte dos índios acabou morrendo pelas doenças trazidas pelos colonizadores. E, obviamente, né, não existia nenhum tipo de preocupação sanitária por parte dos colonizadores. Eles queriam mais era vir para cá, chegar aqui, explorar tudo que fosse possível, sem se preocupar com o que estava acontecendo com a população daqui, né? Com o passar do tempo, a gente tem alguns casos, alguns pontos que foram bastante importantes para a nossa profissão, né? No caso da vinda do José de Anchieta para cá, ele veio com a função que era bastante comum, né, para os portugueses, para onde eles fossem e atacassem um território e conquistassem um território, uma das primeiras coisas que eles faziam era transformar, né, os locais, no caso nosso aqui, os índios, em católicos. Então, eles faziam todo um processo de conversão das pessoas conquistadas em católicos. Então, o catolicismo passava a ser obrigatório. Então, vinha todo um grupo intuito de fazer todo esse processo de conversão. Isso em qualquer lugar onde eles fizessem algum tipo de conquista. Eles fizeram isso no Japão, fizeram isso na África, fizeram isso aqui. Então, vinha sempre um grupo de religiosos com o papel de converter os moradores locais. Então, o José de Anchieta foi um desses que veio para cá e acabou se instalando onde hoje é São Paulo. E ele se instalou ali, ele e o grupo dele, né? Provavelmente deviam ter algumas tribos ali ao redor. E o fato de ele se instalar nesse local ocorreu uma situação interessante, porque em todo lugar aonde eles acabavam se instalando, a primeira coisa que eles faziam era construir uma igreja. E para quem é do interior, já deve ter percebido que cidade do interior, o ponto central da cidade, o que é? É a igreja e a praça da igreja. Então, tudo acaba por ocorrer ao redor da igreja e da praça da igreja. Ou seja, o crescimento de todas as cidades que a gente tem aqui, basicamente foram dessa forma. Fazendo com que os arredores das igrejas e das praças se transformassem em cidade, e cada vez mais isso ia aumentando e aumentando, mas sempre o centro voltado para a igreja e para a praça da frente da igreja. E aconteceu isso em São Paulo, e em São Paulo aconteceu uma coisa bastante interessante, que então foi construída uma igreja, e ao lado dessa igreja foi construído um seminário. E esse seminário ficou, né, como a moradia dos padres, dos religiosos. Com o passar do tempo, o que aconteceu foi que a cidade foi crescendo ao redor dessa igreja, desse seminário, dessa praça que tinha ali, e passou a ser uma vila, passou a ser uma pequena cidade, e
começaram a perceber que talvez, né, os religiosos começaram a perceber que a função deles de catequizar já tinha acontecido, já não tinha mais necessidade de eles ficarem catequizando, tentando catequizar a população, porque a população já tinha se transformado em católica. Então, o que eles começaram a perceber? Que tinha muita criança, muito adolescente que não tinha estudo. Então, eles pegaram esse seminário, abriram esse seminário, transformaram esse seminário num colégio para receber as crianças, para, então, educar essas crianças. E o tempo foi passando, e a cidade foi aumentando. E o que começaram a perceber? Dentro, obviamente que dentro desses, agora desse colégio, e seminário também, os padres, né, os religiosos tinham alguns medicamentos guardados, trazidos de Portugal, para alguma necessidade, para tratar algum desses religiosos que talvez ficasse doente. E com o passar do tempo, transformando esse seminário em colégio, eles começaram a trazer mais medicamentos e começaram a tratar também das crianças que estudavam ali e de repente tinham algum tipo de problema de saúde. Isso fez com que a população do redor, dos arredores, né, começassem a bater lá na porta do colégio, ex-seminário agora colégio, quando tinham necessidade de alguma coisa, quando se viam doentes e precisavam de alguma coisa que a nossa nossa flora não conseguia resolver, então eles iam lá e batiam lá no seminário e pediam para os religiosos darem algum medicamento, ajudarem, alguma coisa assim. E eles perceberam que a demanda passou a ser cada vez maior. E o que eles fizeram? Então, eles transformaram aquele local onde eles armazenavam os medicamentos para uso interno, eles transformaram aquilo numa farmácia e começaram, então, a atender a população de uma forma geral. Então, basicamente, a primeira farmácia que a gente tem conhecimento em São Paulo está relacionada com esse seminário, esse colégio, que teve que abrir as suas portas para atender a população. Isso aconteceu em São Paulo e aconteceu ao mesmo tempo na Bahia. Um seminário na Bahia também, mais ou menos na mesma época, passou pela mesma situação. E passou a ter uma farmácia para atender a população também. Quem eram, além, claro, dos padres que atendiam as populações, quem eram as pessoas que, de alguma forma, forneciam medicamentos nessa época? Eram os chamados mascates, que muitas vezes traziam produtos do reino, né, de Portugal, para vender aqui no Brasil. Então, eles traziam muita coisa e iam vender de casa em casa, de porta em porta, muitas vezes indo para dentro do bar, levar as necessidades da população. E não era só medicamento, era um pouco de tudo. Então, os mascates, eles levavam produtos de alimentação, ferramentas, roupas, tudo, e medicamentos. Então, eles vendiam um pouco de tudo e levavam tudo isso para o interior. E muitas vezes eles acabavam fazendo o papel de médico, né, diagnosticando doenças pela própria conhecimento que eles iam adquirindo. E, obviamente, de farmacêuticos também por preparar e dispensar medicamentos. Então, muitas vezes consideram os mascates como os primeiros boticários que a gente tem ideia circulando aqui pelo país. No século XVI,
teve uma situação bastante interessante. A família real portuguesa veio fugida para o Brasil, porque eles estavam jurados de morte. Napoleão queria atacar Portugal, e ele tinha prometido que se ele atacasse Portugal e conseguisse conquistar Portugal, ele ia matar toda a família real e toda a corte, toda a realeza, todos os... aquelas pessoas que ficavam ao redor da realeza, né, só se aproveitando do dinheiro e da fortuna da realeza. Digamos assim, os chupins, né, que ficavam em volta da realeza. Então, era chamada de corte. Então, um monte de gente que não trabalhava, que não fazia nada, que era considerada nobre, ficava lá puxando o saco do rei e do resto da família real, para, de repente, ganhar algum tipo de melhoria, ganhar, sei lá, poder comer, poder viver, ter festas e tudo mais, sem precisar trabalhar, né? Então, basicamente, a corte era isso. E como todo e qualquer reinado, né? Se vocês forem olhar na época do Luís XV, Luís XVI, acontecia a mesma coisa. Então, eles tinham castelos muito grandes porque eles tinham que abrigar um monte de gente que não era a família real. Bom, enfim, eles tiveram que vir fugidos para cá, e vieram fugidos, então, a família real e todo aquele bando de puxa-sacos que sabiam que se ficassem lá em Portugal eles iam morrer. E veio todo mundo para cá, fugido, assim, de nada planejado, né? Então, vieram de qualquer jeito, do jeito que deu. E o que aconteceu? Chegaram aqui, já tinha um certo desenvolvimento em algumas cidades, Rio de Janeiro, principalmente, era bastante desenvolvido. A família real ganhou um palácio para eles, e o resto da corte foi também morar no palácio e tudo mais. E começaram a encher as paciências do rei, porque lá em Portugal, pelo menos eles podiam viajar, eles iam para lá e para cá e faziam festa, não sei o quê, e aqui não tinha nada para fazer. Então, o rei, para se ver um pouco livre dessa gente perturbando o tempo todo, começou a distribuir títulos, um título de barão para um, título de conde para outro, e assim por diante. Com esses títulos eles tinham outras obrigações, né? E passou a ofertar também título de boticário para alguns dessa corte. Ou seja, boticário é um nome antigo, né, dado ao que a gente conhece hoje como farmacêutico. Os primeiros farmacêuticos aqui do país não eram nem farmacêuticos, eles eram farmacêuticos por ganhar um título. É como se a gente simplesmente passasse lá na universidade e desse um diploma para a gente, sem conhecimento nenhum. E esses boticários, então, pelo fato de eles ganharem esse título, eles poderiam, né, tinham a possibilidade de montar uma botica e começar a trabalhar. Isso aconteceu, né? Então, alguns resolveram utilizar o seu título e começaram a trabalhar, começaram a montar as boticas e fazer seus preparados e tudo mais. Agora, se não existe conhecimento nenhum, vocês imaginam o tipo de produto que provavelmente essas boticas preparavam, né? Tanto isso aconteceu que em 1744 a
a Anvisa da época, né, a Vigilância Sanitária da época, teve que criar um documento chamado de Regimento 1744, que tentava colocar um pouco de ordem na bagunça que estava. Então, imaginem que alguém que não tem conhecimento nenhum vai se submeter a preparar medicamentos. O que vai fazer? Então, para vocês terem uma ideia, toda legislação, vocês sabem, né, que toda legislação ela é criada em cima de uma demanda. Então, é um problema que está acontecendo, né, alguma situação problemática que está acontecendo, e para resolver essa situação, ou para pôr ordem nessa situação, cria-se uma legislação. Então, imaginem, nesse caso, que para a botica, né, para a farmácia de manipulação da época, a legislação pedia, né, que as farmácias ou as boticas tivessem pelo menos balança e seus respectivos pesos, tivessem livro de registro e tivessem matéria-prima de qualidade. Então, imaginem o que não se produzia, porque balança é o mínimo que a gente precisa para... Com uma balança eu consigo fazer uma preparação, né, com precisão. Posso não ter nem nada para medir um líquido, mas se eu tiver balança eu consigo pesar esses líquidos e consigo ter precisão. Agora, se pediam exigiam balanças, é porque provavelmente algumas dessas boticas não tinham nem balança nos seus laboratórios. Então, a farmácia de manipulação começou toda errada no país, né? Passou-se o tempo, no começo do século XX, então o farmacêutico deixou... a coisa já passou a andar de forma melhor, e o farmacêutico, então, passou a ser um profissional imprescindível dentro das farmácias. Isso dentro das farmácias de manipulação, as boticas abertas ao público e as boticas dos hospitais, porque a gente não tinha medicamento industrializado, então tudo tinha que ser preparado, então as boticas, elas tinham a necessidade de ter gente com conhecimento para conseguir preparar. Isso dentro do hospital e dentro de uma botica que atendia a população. Então, farmacêutico era rei, né? Então, sem ele uma botica não funcionaria, sem ele um hospital não funcionaria. Isso foi por muito tempo, até que 1930, 1940, Segunda Guerra Mundial, ocorreu um aumento da industrialização de medicamentos. Então, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a industrialização passou a ser uma realidade muito forte. E a indústria farmacêutica aqui no Brasil, ela já entrou com um formato bastante agressivo, como sempre, né? Mostrando para a população que o fato de ser produzido medicamento em série, ele ia sair sempre igual, e dando a entender que quando o farmacêutico fazia, ele fazia um medicamento por vez e nunca saía a mesma coisa. Então, a indústria já chegou com essa proposta, né, de acabar mesmo com a manipulação de medicamentos, porque eles queriam entrar com tudo. E, obviamente, para entrar com tudo, eles entraram também com alegando, né, que o medicamento industrializado podia ser mais barato. Dessa forma, o que aconteceu? Farmácias de manipulação, as boticas da época, começaram a fechar, começaram a se transformar em farmácias dentro do formato que a gente conhece hoje, né? Cheia de medicamento industrializado, e o processo de manipulação passou a diminuir cada vez mais. Dentro dos hospitais, os administradores de hospitais
tinham o pensamento que, para que pagar um farmacêutico se com um farmacêutico, agora com medicamento pronto, industrializado, eu posso pagar 3 pessoas para entregar esses medicamentos lá para o paciente. O farmacêutico não tem mais nenhum tipo de função dentro de um hospital. E assim foi. A coisa foi, né, cada vez mais ficando difícil para a área de manipulação. E em 1973 surgiu a Lei 5991, que tirava a obrigatoriedade de farmácias, fosse ela uma farmácia que vendesse medicamento industrializado ou uma farmácia que ainda manipulasse medicamentos, fosse de propriedade de farmacêutico. Até então, até 1973, as farmácias todas tinham que ser de propriedade de farmacêutico. E a partir de 73, isso deixou de existir. Qualquer pessoa poderia ser proprietário, desde que contratasse um farmacêutico para ser o responsável técnico durante todo o período de funcionamento dela. E isso vem até hoje. E daí as poucas farmácias de manipulação que ainda sobreviviam deixaram de existir. E praticamente desapareceram. Aqui em Curitiba, 2 farmácias acabaram ficando de manipulação. A farmácia do pai do professor Javier e a farmácia do Augusto Stresser. Só. O resto desapareceu completamente. Até que em 1977, um grupo de farmacêuticos que estava se formando aqui na Universidade Federal se reuniu e eles resolveram tentar inovar e tentar ir completamente contra o caminho que todo mundo estava fazendo. Em 77, o que acontecia? Os farmacêuticos se formavam como farmacêuticos bioquímicos e todos iam trabalhar na área de análises clínicas, porque ninguém queria trabalhar na área de farmácia, e não existia mais manipulação. Então, praticamente todo mundo se formava e ia para análises clínicas. E esse grupo de farmacêuticos resolveu ir para um caminho diferente e foram arriscar e montar uma farmácia de manipulação aqui em Curitiba. No Brasil inteiro, isso não existia mais. Eles foram os precursores, eles montaram uma farmácia que começou a dar certo, porque eles fizeram um trabalho de conversar com os médicos, fazer propaganda médica e tudo mais, principalmente fazer com que os médicos passassem a confiar novamente no medicamento manipulado, e dessa forma eles conseguiram transformar essa pequena farmacinha aí na Saldanha Marinho numa grande farmácia de manipulação. Outros farmacêuticos passaram a ver aquilo dando certo e começaram a copiar, e quando a gente viu, Curitiba, que não tinha praticamente mais farmácia de manipulação, começou a ter várias farmácias surgindo por toda a cidade. Nossa, eu falei Augusto Stresser, Augusto Stelfield, tá? Esqueçam Augusto Stresser. E aí o que aconteceu? Começou-se a perceber que era um nicho de mercado bastante interessante, e isso começou a pipocar no país inteiro. E quando a gente viu, as farmácias de manipulação tinham voltado com tudo, e estão com tudo até hoje, porque teve um grupo de alunos aqui da Federal que achou que não servia para trabalhar em análises clínicas e queria inovar, e voltaram então a fazer com que a farmácia de manipulação tivesse vez no mercado.
Semana que vem a gente continua falando sobre isso, já é 9 e pouco, né? Já 9h15 já. Então, fico aqui aberto a perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Ah, Francisco falando aqui, já tinha político nessa época. Com certeza, né? Era tudo na base da politicagem. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Não esqueçam de fazer o... Não? Não esqueçam de fazer a atividade de vocês para notinha, né? Notinha não, que notinha? Para presença de vocês. Ó, já estou ligando a coisa errada, né? Não dá para voltar atrás, professor, eu não tinha. Tá bom, vou pensar. Quem sabe semana que vem já tem um trabalhinho com nota. Então. Oba! Tá bom? É o pior que tá gravado, né? Isso que é o duro de tudo. Dá tempo de corrigir ainda, professor. Dá tempo de corrigir a gravação ainda. Eu acho que eu vou cortar essa parte na hora de passar para vocês. Como é que eles falam? Dá tempo de editar? Eu vou editar. Pode deixar. Não, hoje é só a presença mesmo, que é muito mais importante que uma nota. Né? Também, né, professor? Também. A nota não faz parte, não quer dizer muita coisa. Faz parte, mas não é o mais importante. Verdade, professor. Né? Verdade. Então, não esqueçam de fazer lá. E daí a semana que vem a gente continua. Nossa, eu nem vi passar o tempo. Se por um acaso não olhasse aqui no relógio, era capaz de eu ficar falando aqui. Vocês também não esqueçam de me avisar quando estiver passando muito tempo e a gente passar muito tá? Senão eu acabo falando demais. Beleza? Tá bom, professor. Obrigado, Júlia. Estava boa. Que bom. Concordo com a Júlia, professor. Tem dias que não é tão boa, tem dias que tá melhorzinha, né? Mas... É por isso que a gente faz questão de acompanhar, professor. Tá bom. Muito bem. Gravou isso aí, né? Beleza, então. Gravou isso aí. Tá gravado, né? Pode deixar. Entendi. Eu corto aquela parte e deixo essa aí, né? Isso. Beleza. Então tá bom, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Até a semana que vem, então. Descansem bem, que segunda-feira é sempre pesado, né? E até a semana que vem. Até. Então. Boa noite. Tchau. Até. Boa noite. Tchau.